Meu chefe disse que depois do divórcio eu virei ninguém. Estava sentado na frente dele, no escritório que ajudei a construir, ouvindo aquilo com um sorriso amargo no rosto. O que ele não sabia é que enquanto me rebaixava, eu já tinha nas mãos algo que iria destruir não só a carreira dele, mas a farsa patética que ele montou com minha ex-esposa. Porque descobri que eles estavam juntos há meses, desde antes do divórcio. E quando você tem provas de fraude fiscal, desvio de fundos e um romance corporativo que viola todas as políticas da empresa, o jogo muda completamente de lado. Meu nome não importa. O que importa é que passei 10 anos construindo uma consultoria financeira do zero junto com meu sócio majoritário, Ricardo Mendes. Ele era o rosto da empresa, eu era o cérebro. Fazia as análises, montava as estratégias, garantia que cada centavo dos nossos clientes fosse investido com inteligência. Enquanto ele fechava contratos em jantares caros, eu ficava até meia-noite revisando planilhas e projeções. A divisão funcionava. Ou eu achava que funcionava. Há 1 ano e meio, minha esposa pediu o divórcio. Amanda. 7 anos de casamento, nenhum filho. E do nada ela disse que não me amava mais. Que eu era ausente. Que passava tempo demais no trabalho. Que ela merecia alguém que a fizesse sentir especial. As frases eram genéricas, ensaiadas, como se ela tivesse tirado de algum roteiro de filme ruim. Tentei salvar o casamento. Propus terapia, férias, reduzir minha carga de trabalho. Ela disse que era tarde demais. 2 meses depois, assinamos os papéis. Fiquei destroçado. Mergulhei ainda mais no trabalho porque era a única coisa que fazia sentido. Números não mentem. Números não te abandonam. E foi assim que notei as inconsistências. Pequenas movimentações estranhas na conta operacional da empresa. Valores que não batiam com os relatórios que Ricardo me passava. No começo, achei que fosse erro de lançamento, mas quanto mais eu investigava, mais óbvio ficava que não era erro. Era intencional. Ricardo estava desviando dinheiro. Não muito. Talvez 15, 20 mil reais por mês. Valores que passavam despercebidos no meio do volume que movimentávamos. Ele criava notas fiscais falsas, inventava despesas operacionais, transferia para contas que eu não tinha acesso. E o pior, usava minha assinatura digital para aprovar parte dessas transações. Ele tinha me feito cúmplice sem que eu soubesse. Poderia ter confrontado ele naquele momento. Mas aprendi a jogar xadrez com meu avô. Ele sempre dizia: nunca revele sua jogada antes de ter todas as peças posicionadas. Então comecei a documentar tudo. Capturas de tela, downloads de extratos, cópias de e-mails, registros de acesso. Montei um dossiê completo. E esperei. 3 semanas atrás, Ricardo me chamou no escritório dele. Vidro fosco, mesa de mogno importado, vista para a Avenida Paulista. Ele estava diferente, mais confiante, quase arrogante. Me disse que precisávamos conversar sobre meu desempenho. Meu desempenho. Eu, que tinha construído 90% das estratégias que mantinham a empresa lucrativa. Ele falou que eu estava desmotivado desde o divórcio, que minha produtividade tinha caído, que os clientes estavam reclamando da minha postura. Tudo mentira. Eu tinha os números, os feedbacks, os resultados. Mas ele continuou. Disse que estava preocupado comigo, que talvez eu precisasse de um tempo, que estava pensando em me oferecer uma licença remunerada para eu me recuperar emocionalmente. Foi quando entendi. Ele estava me afastando, preparando o terreno para me tirar da empresa sem levantar suspeitas. A licença seria o primeiro passo. Depois viria a demissão por baixo desempenho, e eu ficaria sem nada, enquanto ele continuava desviando dinheiro com minha assinatura. Agradeci a preocupação dele. Disse que ia pensar. Saí daquele escritório com o estômago embrulhado e a cabeça fervendo. Mas mantive a calma, porque eu ainda não tinha descoberto o pior. 2 dias depois, estava tomando café num Starbucks perto do escritório quando vi os dois. Ricardo e Amanda, minha ex-esposa e meu sócio. Sentados numa mesa de canto, mãos entrelaçadas, sorrindo como adolescentes apaixonados. Ele acariciava o rosto dela. Ela ria daquele jeito que eu conhecia tão bem. E então, ele a beijou. Senti o café subir pela garganta. Não de tristeza, de raiva. Porque naquele momento tudo fez sentido. O pedido de divórcio repentino.
As desculpas genéricas, o comportamento estranho de Ricardo nos últimos meses. Eles estavam juntos, e provavelmente já estavam juntos antes de ela me deixar. Tirei uma foto discreta, documentei tudo, e voltei para o escritório como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, vasculhei nossos e-mails corporativos. Encontrei mensagens antigas entre eles. Conversas que datavam de 8 meses antes do divórcio. Eles planejaram tudo. Ela iria me deixar, ele iria me afastar da empresa, e os dois ficariam com uma vida confortável financiada pelo dinheiro que ele desviava. Ontem, Ricardo me chamou novamente no escritório. Dessa vez foi direto ao ponto. Disse que tinha pensado muito e que o melhor para mim seria aceitar uma indenização e sair da empresa. Que meu estado emocional estava comprometendo o negócio. Que ele tinha conversado com os advogados e poderia me oferecer uma quantia justa para eu recomeçar em outro lugar. Foi quando ele falou a frase: "Cara, depois do divórcio você virou ninguém. Não é o mesmo profissional de antes. Talvez seja a hora de aceitar isso e seguir em frente." Eu poderia ter explodido, poderia ter jogado tudo na cara dele ali mesmo, mas sorri. Um sorriso calmo, quase gentil, e disse que ia pensar na proposta. Ele relaxou. Achou que tinha vencido. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que mudaram as regras do jogo. O que Ricardo não sabia é que enquanto ele me oferecia migalhas, eu já tinha enviado todo o dossiê para a Receita Federal, para o Conselho de Ética da empresa e para os 3 maiores clientes que movimentavam 80% da nossa receita. Anexei as provas das fraudes, os desvios, as mensagens com minha ex-esposa. Tudo datado, carimbado, irrefutável. E amanhã de manhã, quando ele chegar no escritório achando que está no controle, vai descobrir que o jogo acabou. Que ninguém não é quem ele imagina. E que quando você trai a pessoa errada, o preço não se paga com dinheiro, se paga com tudo que você construiu em cima da mentira. A noite foi longa. Não consegui dormir. Ficava olhando para o teto do meu apartamento vazio, repassando cada detalhe do plano. Tinha certeza de que as denúncias já estavam nas mãos certas. A Receita Federal não brinca com fraude fiscal. O Conselho de Ética da empresa tinha protocolos rígidos para casos de desvio de conduta. E os clientes? Esses eram os mais perigosos. Ninguém gosta de descobrir que o dinheiro que confiou está sendo gerenciado por alguém que rouba da própria empresa. Cheguei no escritório às 7 da manhã, mais cedo que o normal. O prédio estava vazio, silencioso. Subi até o 13º andar e me sentei na minha mesa. Liguei o computador e fiz o que sempre faço. Abri as planilhas, verifiquei os mercados, preparei os relatórios, como se fosse um dia qualquer. Como se meu mundo não estivesse prestes a virar do avesso. Ou melhor, como se o mundo de Ricardo não estivesse prestes a desmoronar. Por volta das 9, o escritório começou a encher. Colegas cumprimentando, café sendo preparado na copa, telefones começando a tocar. Rotina. Normalidade. Ricardo chegou às 9h30. Terno azul marinho, gravata de seda, aquele sorriso confiante de quem acha que está ganhando o jogo. Passou pela minha mesa, acenou, me desejou bom dia. Eu retribuí, educado, profissional. Ele entrou no escritório dele e fechou a porta. Eu sabia o que viria. Era questão de tempo. Continuei trabalhando, ou fingindo trabalhar. Meus olhos estavam na tela, mas minha mente estava contando os minutos. Às 10h15, a porta do escritório dele se abriu com força. Ele saiu pálido. O rosto que há poucos minutos era de confiança agora estava tenso, contraído. Olhou ao redor, procurando alguém. Me viu. Caminhou rápido até a minha mesa. A voz saiu baixa, controlada, mas eu podia sentir o desespero por trás. Precisamos conversar. Agora. Minha sala. Levantei, peguei meu celular e o segui. Dentro do escritório, ele fechou a porta com mais força do que o necessário. As mãos tremiam levemente. Ele tentava manter a compostura, mas estava falhando. Você sabe alguma coisa sobre uma auditoria da Receita Federal? Fingi surpresa. Auditoria? Não. Por quê? Ele passou a mão pelo cabelo. Recebi uma notificação. Estão investigando movimentações suspeitas nos últimos 2 anos. E tem mais.
O Conselho de Ética também me enviou uma intimação. Alguém fez uma denúncia formal contra mim. Denúncia de quê? Desvio de recursos, uso indevido de assinatura digital, conflito de interesses. Ele me encarou. Os olhos dele procuravam alguma coisa. Cumplicidade? Medo? Você mexeu em alguma coisa? Falou com alguém? Eu? Não. Por que eu faria isso? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Estava tentando processar, tentando encontrar uma saída. Alguém tem acesso às nossas contas. Alguém pegou informações internas e vazou. Você acha que foi hackeado? Não sei. Ele se sentou, apoiou os cotovelos na mesa, enterrou o rosto nas mãos. Se isso vazar para os clientes, a gente está acabado. A reputação da empresa vai pro ralo. Eu poderia ter sentido pena, poderia, mas lembrei da frase dele. Depois do divórcio, você virou ninguém. Lembrei de Amanda rindo com ele no café. Lembrei de como eles planejaram me destruir enquanto eu trabalhava como um idiota para manter a empresa funcionando. O que você quer que eu faça? Perguntei, mantendo o tom neutro. Preciso que você me ajude a revisar tudo. Todas as contas. Todas as movimentações. Encontrar onde está o erro. Provar que é um equívoco. Claro. Quando você quiser. Ele pareceu aliviar um pouco, como se ainda tivesse controle da situação. Como se eu fosse salvar ele. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a secretária dele bateu na porta e entrou sem esperar resposta. O rosto dela estava branco. Senhor Mendes, tem 3 homens da Receita Federal na recepção. Eles querem falar com o senhor. Agora. Ricardo ficou de pé num pulo. O quê? Eles não podem simplesmente aparecer aqui sem aviso prévio. Eles têm uma ordem judicial, senhor. Ele me olhou. Pânico puro. Depois saiu da sala apressado, tentando manter alguma dignidade. Eu o segui até a recepção. 3 homens de terno escuro, sérios, com pastas e documentos. Um deles se apresentou, mostrou a identificação e a ordem judicial. Eles tinham autorização para acessar todos os sistemas, todos os arquivos, todos os registros financeiros da empresa. Ricardo tentou negociar. Disse que precisava de tempo para organizar a documentação, que tinha compromissos, que poderia agendar para outro dia. Eles foram inflexíveis. A ordem era imediata. Em questão de minutos, montaram uma operação na sala de reuniões. Computadores, impressoras, técnicos forenses. O escritório inteiro parou. Todo mundo olhando, sussurrando, tentando entender o que estava acontecendo. E então, o telefone de Ricardo tocou. Era um dos nossos maiores clientes. Fernanda Almeida, CEO de uma multinacional de tecnologia que mantinha 40 milhões investidos conosco. Eu estava perto o suficiente para ouvir o tom dela. Frio, cortante. Ricardo, acabei de receber um e-mail anônimo com documentos extremamente preocupantes sobre a gestão da sua empresa. Preciso de explicações. Imediatamente. Ele tentou acalmar ela. Disse que era um mal-entendido, que estava sendo investigado, mas que tudo seria esclarecido. Ela não quis ouvir. Disse que estava retirando todo o capital investido e rompendo o contrato. Desligou antes que ele pudesse responder. Nos minutos seguintes, mais 2 clientes ligaram. Mesma história. Mesmas acusações. Mesma decisão. Estavam saindo, levando o dinheiro, destruindo a base de sustentação da empresa. Ricardo olhou para mim. Estava quebrado. Alguém fez isso de propósito. Alguém quer me destruir. Eu poderia ter dito a verdade ali. Poderia ter revelado que fui eu. Mas preferi deixar ele se afogar lentamente. Vou ver se consigo ajudar com alguma coisa, disse, e voltei para minha mesa. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria dado uma segunda chance? Me diz nos comentários. Alguém já te traiu por dinheiro. Enquanto o caos se instalava ao meu redor, eu continuei trabalhando. Calmo. Focado. Porque a justiça não é rápida. Mas quando chega, chega completa. A tarde foi um espetáculo de destruição em câmera lenta. Os auditores da Receita Federal se instalaram na sala de reuniões como se fossem donos do lugar. Requisitaram senhas, acessos, extratos bancários dos últimos 3 anos. Ricardo tentou manter a compostura, mas era visível o suor na testa dele.
A cada documento que os auditores pediam, ele ficava mais pálido. A cada pergunta que faziam, ele gaguejava mais. Por volta das 3 da tarde, o advogado da empresa chegou. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, que trabalhava conosco desde a fundação. Ele foi direto para a sala onde Ricardo estava sendo interrogado. Ficaram lá por quase 1 hora. Quando saíram, o advogado tinha uma expressão grave. Ricardo parecia um zumbi. Eles passaram por mim no corredor. O advogado me viu e fez um sinal para que eu os acompanhasse até o escritório de Ricardo. Entrei. A porta foi fechada. O advogado se sentou, cruzou as mãos sobre a mesa e foi direto ao ponto. A situação é grave. As evidências que a Receita tem são substanciais. Notas fiscais falsas, desvios de recursos, uso indevido de assinatura digital. Ele me olhou. Inclusive a sua. Senti o ar pesado. Minha assinatura? Sim. Aparentemente, diversas aprovações de transferências suspeitas foram feitas com seu login. Você sabia disso? Não. Nunca autorizei nada que não fosse legítimo. O advogado estudou meu rosto. Estava tentando ler se eu era cúmplice ou vítima. Vou precisar de você para depor. Eles vão querer ouvir sua versão. Claro, estou à disposição. Ricardo não disse nada. Apenas me olhava com uma mistura de raiva e desespero. Ele sabia. Não tinha provas, mas sabia que de alguma forma eu estava envolvido nisso. O problema é que ele não podia me acusar sem se incriminar ainda mais. O advogado continuou. Além da Receita, o Conselho de Ética está convocando uma reunião extraordinária para amanhã. E tem mais. Os 3 principais clientes que retiraram o capital estão ameaçando processar a empresa por má gestão e quebra de confiança. Quanto estamos falando? Perguntou Ricardo, a voz quase sumindo. Se todos entrarem com ação, algo em torno de 15 milhões em indenizações, fora as multas da Receita, que podem chegar a 20 milhões, e isso sem contar os danos à reputação. O advogado fechou a pasta. Ricardo, eu vou ser franco. A menos que você prove que foi um erro sistêmico ou que alguém invadiu os sistemas, você vai responder criminalmente por isso. O silêncio na sala era sufocante. Eu mantinha a expressão neutra, mas por dentro estava sentindo uma satisfação que não conseguia descrever. Não era alegria, era justiça. Era o equilíbrio sendo restaurado. Ricardo finalmente falou, a voz fraca. E se eu renunciar? Se eu sair da empresa e assumir a responsabilidade sozinho? Pode minimizar os danos para a empresa, mas não vai te livrar das acusações criminais. E você ainda vai ter que devolver tudo que desviou, com juros e correção. Quanto tempo de prisão estamos falando? O advogado suspirou. De 3 a 8 anos, dependendo do valor total comprovado e da colaboração sua com a justiça. Ricardo desabou na cadeira, as mãos no rosto, os ombros curvados. Não era mais o homem confiante que me rebaixou dias atrás. Era apenas um criminoso acuado. O advogado se levantou. Vou precisar de todos os registros que você tem. E-mails, mensagens, tudo. Vamos montar a defesa, mas preciso que você seja transparente comigo. Se houver mais alguma coisa que eu não saiba, me conte agora. Ricardo acenou com a cabeça, mas não levantou o rosto. O advogado saiu. Fiquei ali por alguns segundos esperando ele dizer alguma coisa. Ele não disse. Apenas ficou sentado, destruído, processando a magnitude do que estava acontecendo. Se precisar de ajuda para revisar os arquivos, estou aqui. Ofereci, mantendo o tom profissional. Ele me olhou. Os olhos estavam vermelhos. Por que você está sendo tão solícito? Porque trabalhamos juntos há 10 anos, porque construímos isso juntos, porque acredito que erros podem ser corrigidos. Ele riu. Um riso amargo, sem humor. Erros? Você acha que isso é um erro? Não sei o que é, mas sei que a verdade sempre aparece. Ele me encarou por mais alguns segundos, então desviou o olhar. Pode sair. Preciso ficar sozinho. Saí do escritório e voltei para minha mesa. O escritório estava em silêncio. Todo mundo sabia que algo sério estava acontecendo, mas ninguém tinha coragem de perguntar. Abri meu e-mail. Tinha uma mensagem nova. Era de Amanda. Precisamos conversar. É urgente. Pode ser hoje à noite? Fazia meses que não falava com ela.
Desde o divórcio, tínhamos cortado todo o contato. E agora, justamente hoje, ela quer conversar. Não era coincidência. Ricardo tinha contado a ela. Ou ela tinha descoberto sozinha. De qualquer forma, era óbvio porque queria falar comigo. Respondi. 8 da noite. Café onde a gente costumava ir. Ela respondeu em segundos. Estarei lá. Desliguei o computador e saí do escritório. Passei pela sala de reuniões onde os auditores ainda trabalhavam. Um deles me viu e acenou. Senhor, vamos precisar falar com você amanhã cedo. Pode comparecer às 9? Sem problema. Traga todos os registros que tiver sobre transações dos últimos 2 anos, especialmente as que foram aprovadas com sua assinatura digital. Claro, vou providenciar. Ele voltou ao trabalho. Peguei meu casaco e fui embora. No elevador, encontrei a secretária de Ricardo. Ela estava com os olhos inchados, claramente tinha chorado. Quando me viu, ela sussurrou. É verdade? Ele roubou dinheiro da empresa? Não sei. Estão investigando. Todos nós vamos perder o emprego, não é? Eu não respondi, porque provavelmente era verdade. Quando uma empresa desse tamanho implode, os primeiros a sofrer são sempre os funcionários. E isso me incomodava. Eles não tinham nada a ver com a traição de Ricardo. Eram inocentes. Mas às vezes, quando você destrói um castelo, as pessoas que moram nele também caem. Cheguei em casa e tomei um banho longo. Troquei de roupa. Roupa casual, jeans, camisa, tênis. Não queria parecer que estava indo para um interrogatório. Queria parecer alguém que tinha superado tudo e seguido em frente. Às 8 em ponto, entrei no café. Amanda já estava lá, sentada na mesma mesa onde costumávamos sentar quando ainda éramos casados. Ela estava diferente, mais magra, o cabelo mais curto. Usava um vestido que eu nunca tinha visto. Caro. Claramente comprado com o dinheiro que Ricardo desviou. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Ela me viu e tentou sorrir. Mas o sorriso não chegou nos olhos. Sentei na frente dela. Pedi um café. Esperei ela falar. Porque eu sabia exatamente por que ela estava ali. E ia deixar ela se enforcar com as próprias palavras. Amanda segurava a xícara de café com as 2 mãos, como se precisasse de algo para se apoiar. Ela me olhava, mas desviava o olhar a cada poucos segundos, nervosa, insegura. Completamente diferente da mulher que tinha assinado os papéis do divórcio com frieza e determinação. Obrigada por vir, ela começou, a voz baixa. Você disse que era urgente. É, ela respirou fundo. Eu soube do que está acontecendo com o Ricardo, com a empresa. Todo mundo soube. É difícil esconder auditores da Receita Federal ocupando uma sala de reuniões. Ela mordeu o lábio. Ele me ligou hoje de tarde. Estava desesperado. Disse que alguém o traiu. Que alguém vazou informações confidenciais para destruir ele. E por que você está me contando isso? Por quê? Ela hesitou. Porque ele acha que foi você. Tomei um gole do café. Estava amargo. Perfeito. E você? O que você acha? Eu não sei o que pensar, mas se foi você, eu preciso entender por quê. Por que você se importa? Vocês estão juntos agora. O problema dele é o seu problema. Ela fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia lágrimas se formando. Como você descobriu? Vi vocês, há 2 semanas, naquele Starbucks perto do escritório. Vocês não foram exatamente discretos. Há quanto tempo você sabe? O suficiente. Amanda limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu queria te contar, juro que queria, mas não sabia como. Contar o quê? Que estava me traindo há meses antes de pedir o divórcio? Que todas aquelas desculpas sobre eu ser ausente eram mentira? Que você só queria uma desculpa para sair e ficar com um homem que tinha mais dinheiro? Não foi assim. Então me explica como foi. Ela ficou em silêncio, porque não tinha explicação. Não tinha justificativa que fizesse sentido. Ela tinha me traído porque quis, porque era conveniente, porque Ricardo ofereceu algo que ela achou melhor do que o que tínhamos. Começou sem querer, ela finalmente disse. Aquela festa de fim de ano da empresa há 1 ano.
Você tinha ficado até tarde trabalhando, nem apareceu. Ricardo estava lá. A gente conversou. Ele foi atencioso. Engraçado. Me fez sentir. Vista. E isso justifica. Não, nada justifica. Eu sei disso agora. Ela enxugou mais lágrimas. Mas na época eu estava tão sozinha. Você trabalhava 16 horas por dia. A gente mal se falava. Quando chegava em casa, você ia direto para o computador. Nos fins de semana, você estava no celular resolvendo problemas dos clientes. Eu me sentia invisível. Então a culpa é minha. Não é isso que eu estou dizendo. É exatamente isso que você está dizendo. Você está justificando a traição porque eu trabalhava demais. Porque eu estava construindo uma vida melhor para nós dois. E o que adiantou? Você construiu uma vida sem mim dentro dela. Eu poderia ter retrucado. Poderia ter jogado na cara dela todas as vezes que tentei estar presente e ela recusou. Todos os jantares que eu propus e ela disse que estava cansada. Todas as viagens que eu sugeri e ela inventou desculpas. Mas não valia a pena. Porque a verdade é que ela já tinha feito a escolha dela muito antes de admitir. Por que você está aqui, Amanda? De verdade. Ela respirou fundo. Ricardo está destruído. Ele pode ir preso. Perder tudo. E eu? Eu não sei o que fazer. Você quer que eu retire as denúncias? Você pode fazer isso? Mesmo que eu pudesse, porque eu faria. Porque você não é uma pessoa cruel. Porque você sempre foi justo. Porque, apesar de tudo, nós compartilhamos 7 anos de vida juntos. 7 anos que você jogou no lixo quando decidiu ficar com meu sócio. Eu cometi um erro. Eu sei disso agora. Mas Ricardo não merece ter a vida destruída por causa de erros contábeis. Erros contábeis. Ela estava minimizando fraude fiscal, desvio de recursos e uso indevido de assinatura digital como se fossem erros de digitação. E o pior, ela realmente acreditava nisso. Ou estava tentando acreditar para não encarar a realidade de que tinha largado um homem honesto por um criminoso. Amanda, você sabe que ele estava me usando, não sabe? Ele usava minha assinatura digital para aprovar transferências fraudulentas. Ele estava me transformando em cúmplice sem que eu soubesse. E quando percebeu que eu podia descobrir, tentou me afastar da empresa. Me chamou de ninguém. Disse que eu não prestava mais depois do divórcio que vocês dois planejaram. Ela ficou branca. Ele não planejou o divórcio. Isso aconteceu depois. Tenho os e-mails, Amanda. Conversas entre vocês de 8 meses antes de você me pedir o divórcio. Vocês discutiam como seria quando estivéssemos separados. Como ele iria me tirar da empresa. Como vocês iam viver bem com o dinheiro que ele desviava. Isso não é verdade. É verdade. E você sabe que é. Você pode estar tentando se convencer de que foi amor, que foi circunstância, que foi qualquer coisa menos o que realmente foi. Mas no fundo você sabe. Você escolheu um homem que estava roubando e mentindo porque achou que ia ter uma vida melhor. E agora que o castelo está desmoronando, você vem até mim pedindo salvação. Ela começou a chorar de verdade agora. Soluços que sacudiam os ombros dela. Pessoas ao redor começaram a olhar. Eu não me movi. Apenas observei. Não com prazer, mas também sem pena. Eu não tenho para onde ir, ela sussurrou entre soluços. Saí do meu emprego quando comecei a sair com ele. Ele disse que ia cuidar de mim. Que eu não precisava me preocupar com dinheiro. E agora ele está quebrado. Nós estamos quebrados. E você quer que eu te ajude? Eu não sei o que fazer. Terminei meu café. Coloquei algumas notas na mesa, mais do que o necessário para cobrir a conta. Levantei. Você fez suas escolhas, Amanda. Escolheu ele. Escolheu o dinheiro. Escolheu a mentira. Agora vai ter que viver com as consequências, assim como eu tive que viver com as consequências de te perder. Por favor. Eu ainda te amo. Parei. Virei para ela. Não, você não ama. Você ama o que eu representava. Segurança, estabilidade. E agora que o homem que você escolheu não pode mais oferecer isso, você volta para o plano B. Mas eu não sou o plano B de ninguém. Não mais. Saí do café sem olhar para trás. Ouvi ela me chamando, mas não parei. Entrei no carro e dirigi para casa. As ruas estavam vazias. A noite estava fria. E pela primeira vez em meses eu me senti leve.
porque percebi algo importante. Eu não estava fazendo aquilo por vingança. Estava fazendo por justiça. Ricardo tinha roubado, tinha mentido, tinha usado minha confiança e meu trabalho para enriquecer ilicitamente. E isso não podia ficar impune. Não importava quantas lágrimas Amanda derramasse. Não importava quantas súplicas ele fizesse. Algumas ações têm consequências irreversíveis. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório às 9 em ponto. Os auditores já estavam lá, organizados, metódicos. Um deles me levou para uma sala separada. Passou as próximas 3 horas me fazendo perguntas sobre minha função na empresa, sobre as transações que tinham minha assinatura, sobre meu relacionamento com Ricardo, sobre qualquer coisa que pudesse indicar se eu era cúmplice ou vítima. Respondi tudo com calma. Mostrei os registros que tinha guardado, e-mails onde eu questionava certas movimentações, mensagens onde eu pedia esclarecimentos que nunca vieram, logs de acesso que provavam que minha assinatura digital foi usada em horários em que eu nem estava no escritório. Tudo documentado, tudo cronológico, tudo irrefutável. O auditor estudou os documentos por longos minutos. Depois me olhou. O senhor foi meticuloso ao documentar tudo isso. Aprendi a não confiar em memória quando se trata de dinheiro. Quando o senhor começou a suspeitar? Há cerca de 3 meses. Pequenas inconsistências que não faziam sentido. Quanto mais eu investigava, mais óbvio ficava que não eram erros. E por que não reportou imediatamente? Porque precisava ter certeza. Porque uma acusação dessas, sem provas sólidas, poderia destruir a empresa e prejudicar pessoas inocentes. E porque queria entender a extensão total antes de agir. Ele assentiu. Fez algumas anotações. O senhor está ciente de que será chamado como testemunha quando isso for a julgamento? Sim. E está disposto a colaborar plenamente com a investigação? Completamente. Ele fechou a pasta. Por enquanto é tudo. Vamos precisar de mais algumas sessões, mas o senhor está livre para ir. Ah, e só para constar, baseado no que vimos até agora, o senhor não é considerado suspeito. É vítima. As evidências são claras quanto a isso. Saí da sala sentindo um peso sair dos ombros. Não que eu estivesse preocupado. Sabia que tinha me protegido. Mas ouvir oficialmente que estava isento era um alívio. No corredor, encontrei o advogado da empresa. Ele fez um gesto para que eu o acompanhasse até uma sala vazia. Fechou a porta. O Conselho de Ética se reuniu ontem à noite. Decisão unânime. Ricardo Mendes está removido de todas as posições executivas. Efetivo imediato. O contrato dele foi rescindido por justa causa. Ele não receberá indenização, nem terá direito à participação nos lucros futuros. E a empresa? Vai sobreviver, mas vai precisar de reestruturação. Os clientes que saíram não vão voltar tão cedo. Vamos ter que cortar custos, reduzir a equipe, reconstruir a reputação do zero. Ele me estudou. O conselho quer conversar com você. Sobre o quê? Sobre assumir a posição de CEO interino. Até encontrarmos alguém permanente. Ou até você aceitar de forma definitiva. Não estava esperando por isso. Pensei que meu papel seria apenas testemunhar, ajudar a consertar o que Ricardo quebrou e depois seguir em frente. Mas CEO, isso mudava tudo. Preciso pensar. Claro, mas não demore muito. A empresa precisa de liderança. E você é a única pessoa que tem a confiança dos funcionários, o conhecimento técnico e a integridade comprovada. Ele saiu. Fiquei sozinho na sala, processando. CEO. A posição que Ricardo ocupava. A posição que ele usou para roubar, mentir e me trair. E agora era oferecida a mim. A ironia era poética. Passei o resto do dia organizando documentos, conversando com clientes remanescentes, acalmando funcionários assustados. Por volta das 6 da tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você venceu. Espero que esteja feliz. R. Ricardo. Bloqueei o número. Não tinha nada a dizer a ele. E definitivamente não queria ouvir nada que ele tivesse a dizer. 2 semanas depois, aceitei a posição de CEO. Não foi uma decisão fácil. Significava mais trabalho, mais responsabilidade, mais pressão, mas também significava controle,
Significava poder consertar o que foi quebrado, e significava que Ricardo não tinha destruído apenas a si mesmo. Tinha, involuntariamente, criado a oportunidade para que eu assumisse o que sempre deveria ter sido meu. Nos meses seguintes, a história se desenrolou como esperado. Ricardo foi indiciado por fraude fiscal, desvio de recursos e falsificação de documentos. O julgamento durou 3 meses. As provas eram incontestáveis. Ele foi condenado a 6 anos de prisão, além de ter que devolver todo o dinheiro desviado com juros. A casa em Alphaville? Confiscada. Os carros de luxo? Leiloados. A vida de aparências que ele construiu? Destruída. Amanda tentou me procurar mais 2 vezes. Bloqueei o número dela também. Soube por terceiros que ela voltou para a casa dos pais, que estava procurando emprego, que a vida de luxo que ela imaginou nunca se materializou. Não senti pena. Senti apenas indiferença. Ela tinha feito suas escolhas. A empresa se recuperou lentamente. Cortamos custos, renegociamos contratos, reconstruímos a reputação. 2 clientes voltaram depois de 6 meses. Um terceiro depois de 1 ano. Não éramos mais a mesma empresa, éramos menores, mais enxutos, mas éramos honestos. E no mercado financeiro, reputação é tudo. Hoje, 3 anos depois, estou sentado no escritório que era de Ricardo. Redesenhei completamente. Tirei o vidro fosco, coloquei vidro transparente. Mudei a mesa de mogno por algo mais simples. A vista para a Paulista continua a mesma. Mas o que vejo quando olho pela janela é diferente. Não vejo poder, vejo responsabilidade. Aprendi algo nesses anos. Vingança não é sobre destruir a outra pessoa, é sobre garantir que a justiça seja feita. Ricardo não caiu porque eu tinha raiva. Ele caiu porque roubou. Amanda não sofreu porque eu quis. Ela sofreu porque escolheu um homem que construiu uma vida sobre mentiras. Às vezes me perguntam se valeu a pena. Se não teria sido mais fácil apenas sair, começar do zero em outro lugar, deixar o karma fazer o trabalho dele. E eu respondo que não. Porque quando você tem as ferramentas para fazer a coisa certa, tem a obrigação de usá-las. Não por vingança, por princípio. Ainda trabalho muito, ainda fico até tarde no escritório. Mas agora é diferente. Agora estou construindo algo meu, algo limpo, algo que não precisa de mentiras para sustentar. Ricardo me disse que depois do divórcio eu virei ninguém. Ele estava errado. Eu não virei ninguém. Eu virei quem sempre deveria ter sido. Um homem que não aceita traição. Um homem que não se curva a injustiças. Um homem que entende que poder real não vem de quanto você rouba, mas de quanto você constrói com integridade. E quando acordo de manhã e me olho no espelho, vejo alguém que pode dormir tranquilo. Porque no final, não importa quanto dinheiro você tem, quantos carros você dirige, ou qual é o tamanho da sua casa. O que importa é se você consegue olhar para si mesmo sem sentir vergonha. Ricardo não consegue mais fazer isso. Eu consigo. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o poder real não se dá de presente, se conquista. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias como esta. Histórias de homens que não aceitaram ser pisoteados, que não aceitaram ser chamados de ninguém, e que provaram que a última palavra sempre pertence a quem age com justiça.